A palavra emo automaticamente traz desgosto para algumas pessoas. A maioria das pessoas, ao ouvir essa palavra, imagina delineadores, franjas, gritos agudos sem sentido, misantropia e a romantização da depressão e da automutilação. É uma palavra que automaticamente atrai desprezo, como poucas outras. Popularmente, se diz que o emo morreu em 2010, mas num período recente, o pop punk, gênero musical que é por vezes erroneamente relacionado ao emo, viu um ressurgimento no mainstream. Mas ao invés de trazer introspecção, senso de comunidade e até de certa forma quebra de regras, elementos que são remanescentes do movimento punk e do movimento emo original, essa cena nos trouxe uma roupagem muito mais ridícula, comercial e egocêntrica, com gente de 30 anos nas costas se travestindo de uma fantasia pop punk, fazendo um cover horrível de Misery Business, música que o próprio Paramore prefere não performar ao vivo, e que não faz sentido ser cantado por essa pessoa, e que até melodicamente é sem sentido, fortalecendo os estereótipos de um movimento que existe há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. O emo como movimento geralmente é traçado até o verão de 85, em Washington. A cena hardcore de Washington é considerada uma das pioneiras e mais influentes cenas punk dos Estados Unidos. No verão de 85, a violência era o que marcava a cena. Então, um movimento liderado por bandas como Rites of Spring, que são considerados os líderes desse movimento, e talvez a primeira banda de emotional hardcore, que depois seria abreviado para emocore ou apenas emo, o Grey Matter, o Mission Impossible, o Dag Nasty e o Embrace. Essas bandas propunham melodias mais desenvolvidas, um tempo mais lento e letras mais introspectivas. Eles estavam mais cientes do sexismo da cena punk tradicional. Eles abraçavam os direitos dos animais e o vegetarianismo, e se opunham à violência em shows. Esse verão ficou conhecido como o The Revolution Summer, ou o Verão Revolucionário. Essa cena é por vezes conhecida como a primeira onda de emo, mesmo que muitos dos músicos da cena neguem esse rótulo. Já nos anos 90, o emo se espalhava pelo país e encontrou casa principalmente no centro-oeste dos Estados Unidos. A banda considerada pioneira do que viria a ser chamado de Midwest Emo é o Cap'n Jazz. A banda gravaria apenas um álbum completo e era formada por Tim Kinsella, que depois faria parte das bandas Joan of Arc, Make Believe, Oath, seu irmão Mike Kinsella, que também faria parte do Oath e do Joan of Arc, mas além disso, formaria talvez a banda mais icônica desse movimento, o American Football, e também nos anos 2000 com seu projeto solo, o Owen. O Sam Zurich, que também faria parte do Make Believe, Joan of Arc e Oath. A banda era conhecida por seus vocais gritados, as guitarras combinadas e seu liricismo absurdo. Esse novo som ficou conhecido por seus riffs de guitarra não convencionais e seu conteúdo lírico introspectivo, sobre o cotidiano e relacionamentos em geral. As bandas de Midwest Emo logo começaram a ganhar grande força e a construir grandes bases de fãs, como o American Football, The Promised Ring, Mineral, The Get Up Kids e Sunny Day Real Estate, trazendo um som que misturava elementos de post-hardcore e do indie rock da época. Os álbuns essenciais dessa onda são Something to Write Home About, Diary, American Football e Shmaps and Shmas, ou seja lá como se pronuncia isso. Vale lembrar que até então, o emo não era caracterizado por roupas pretas, correntes, maquiagens, franjas ou cabelos pintados. Eles não tinham algo exatamente distinto no seu visual, mas ficaram conhecidos principalmente pelos seus suéteres. No final dos anos 90, o Midwest Emo perderia sua popularidade, para dar lugar a bandas influenciadas pelo pop punk do Green Day, com bandas como Jimmy Eat World, o próprio The Get Up Kids, o Brand New, e a partir daí tudo começaria a desandar. A gravadora Fooled by Ramen lançaria bandas do que viria a ser conhecido como pop emo, para o sucesso, com bandas como Fall Out Boy, o Panic! At the Disco e o Paramore, bandas que têm influência questionável do verdadeiro emo, se é que podemos usar esse termo,
e é ignorada por grande parte dos fãs do emo que eu contei a história até aqui. E essa cena de suposta música emo é usada para deslegitimizar o movimento como um todo. E uma das principais coisas que as pessoas repetem ao criticar o movimento é: o emo morreu em 2008 ou 2010. Mas o Midwest Emo continuava tendo sua fanbase na internet, com seguidores devotados, principalmente com o primeiro e até então único álbum do American Football. A própria casa da capa desse álbum se tornaria um meme, de um lugar famoso para tirar fotos. E enquanto essa cena de emo dos anos 2000 perdia sua força, o movimento de emo revival surgiu com força, trazendo de volta um pouco da sonoridade do Midwest Emo. O emo abandonava o glamour e voltava aos porões, mais uma vez encontrando a honestidade e a vulnerabilidade que possuía nos anos 90. Agora, também possuindo um público considerável, bem como apelo comercial e crítico. Algumas bandas do Midwest Emo se reuniram, como o American Football, e outras bandas surgiram. Deixarei como recomendação o This Town Need Guns, o Modern Baseball, o Tiny Moving Parts, o Mom Jeans e o The Hotelier. Ainda pode parecer constrangedor dizer a alguém que você é fã de música emo, mas não deveria ser. Emo, e especificamente o Midwest Emo, significa ser aberto e honesto com suas emoções. Seja o emo comercial ou o emo verdadeiro, entre aspas, o emo nos mostrou que é permitido chorar, é permitido ser sensível, é permitido se vestir do jeito que quiser. O emo é um gênero profundamente honesto, cujas letras tratam de amor e mágoa. E isso é profundamente e universalmente identificável. A vida é composta por altos e baixos, e a gente não tem que passar por eles sozinhos. E, pelo menos pra mim, esse movimento e gênero de música trouxe a companhia que todos nós, vez ou outra, precisamos.